Eu posso ter uma tendência a viajar. A bioética é uma área que se preocupa com as questões éticas relacionadas à vida e à saúde, com grande destaque no campo da medicina e da pesquisa científica. Ela envolve a relação da ciência com valores morais, princípios e até mesmo dilemas éticos. A bioética busca encontrar um equilíbrio entre o progresso científico e a proteção dos direitos e da dignidade dos seres humanos. A eugenia, por sua vez, pode ser definida como uma ideologia que surge no início do século XX e propõe a melhoria da composição genética da população humana através de intervenções seletivas. Ela busca promover características consideradas desejáveis, enquanto suprime ou elimina aquelas consideradas indesejáveis. Fomos atrás do professor, doutor Jailson José Gomes da Rocha, que ministrou a disciplina de bioética no Centro de Biotecnologia da UFPB, para nos dar um parecer sobre esse cenário na comunidade científica. Pedimos para que o senhor Jailson respondesse algumas perguntas a respeito de ética e eugenia. Quais as principais preocupações éticas em relação ao uso da biologia molecular para o aprimoramento humano? Tem um autor chamado Jürgen Habermas, que ele escreveu um livrinho pequenininho, mas bem interessante, sobre o título do livro é Futuro da Natureza Humana, que ele faz justamente essa discussão, né, e tenta refletir em que medida essas práticas não podem incorrer no risco de uma repaginação da eugenia, o que ele chama de eugenia liberal, né? Eu acho que essa talvez seja uma das maiores preocupações em relação a isso, né? O quanto a gente vai intervir e o quanto dessa intervenção afeta a própria condição humana, o que a gente compreende como condição humana. A eugenia é um conceito controverso que tem sido associado a abordagens positivas e negativas. Como você definiria a eugenia e quais são as implicações éticas na biologia molecular? A eugenia, ela pode ser entendida como um conjunto de ideias ou de percepções na qual se reputa como positivo ou benéfico pensar no aprimoramento do ser humano. E falar em aprimoramento do ser humano implica, e aí, historicamente a gente pode, né, fazer essa retomada histórica das implicações do que significa melhorar o humano. Primeiro, a partir de uma ideia de quem é esse humano ideal que a gente está constituindo, ou a partir das nossas práticas, né? Quem é esse sujeito universal que está sendo perseguido como um modelo ideal, né? E aí, historicamente, esse modelo ideal de humano sempre foi e ainda é um modelo do sujeito homem branco, bem afinado com as lógicas lá do início do século XX, com o nazifascismo, e que inclusive teve influência aqui no Brasil, muito nas sociedades médicas do início do século XX. Né? A gente pensa às vezes em eugenia e num contexto centrado lá na discussão europeia do século XX, mas a eugenia teve um forte impacto até na instituição das primeiras escolas médicas no Brasil, tanto lá em Salvador,
no que hoje é a Federal da Bahia, como também lá no Rio de Janeiro, nas primeiras escolas médicas. Quais são os principais desafios éticos quando se considera a aplicação da edição gênica com a terapia CRISPR-Cas9 em seres humanos? Seria o aconselhamento genético, por exemplo, garantia de confidencialidade dos dados, os aspectos econômicos e de propriedade intelectual envolvidos, a partir dos processos e produtos patenteáveis desenvolvidos, né? E aqui eu já estou partindo aqui de uma noção não inocente do que é ciência, né? E das implicações socioeconômicas que a ciência e as tecnologias advindas de ciência possuem, né? Eu não vou falar aqui a partir de uma lógica de uma lógica romanceada da ciência, né? Que tudo que vem do desenvolvimento científico é essencialmente bom e necessário. Não, né? Os desenvolvimentos científicos estão imbricados nas questões políticas e econômicas. Então, as questões envolvendo propriedade intelectual e aspectos bioeconômicos também são centrais aqui nos desafios a serem superados, pensados e superados, né? Quais são as implicações éticas da biologia molecular para selecionar características específicas de embriões ou fetos, como a cor dos olhos, cabelo, altura? Essa é a principal crítica lá do livrinho que eu falei de Jürgen Habermas, que ele reflete sobre essa nova eugenia, né? Que o fato de você pré-moldar mesmo o seu filho, não é o que você quer. Eu quero um com olho azul, cabelinho loiro, branco, saudável. Isso é uma replicação, né, em outros termos, com tecnologia, de uma prática tipicamente eugênica mesmo, de seleção de um padrão ideal de humanidade. Dificilmente as pessoas vão escolher e optar, se fosse o caso, por características racializadas do sujeito. A gente sempre vai para esse padrão universal do humano europeu, né? Então, a meu ver, essa estética, né? Esse consumo de uma estética ideal é questionável, no mínimo questionável, para não dizer outras coisas. Se você pensar, né, além da questão que eu mencionei, o indivíduo selecionar como um outro indivíduo vai ser, né, isso fere de morte a autonomia do indivíduo que será. Como a comunidade científica e as instituições reguladoras podem equilibrar os avanços tecnológicos na biologia molecular com a necessidade de preservar os direitos e dignidade humana? O final da sua pergunta é o início da resposta. Há dois movimentos necessários, né? O primeiro é produzir ciência a partir de uma lógica que reconheça, por exemplo, que o participante de pesquisa é um sujeito, e quando eu digo sujeito, é um sujeito de direitos, né? E não um objeto. Ou seja, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que a gente tem que pensar a construção de ciência a partir da lógica do paradigma dos direitos humanos, né? E não a partir de uma ótica de que o pesquisador é o único sujeito ali imbricado e envolvido. E isso traz direitos para alguns, né? E deveres e responsabilidades para outros, né? Essa é uma primeira camada da análise. A segunda, a meu ver, é pensar nas lógicas de heterorregulação. Ou seja, a ciência, historicamente, já ficou evidenciado e comprovado que a ciência se autorregular não são as melhores saídas, né? A autorregulação
Por isso que hoje em dia existem as comissões de ética para pesquisa com seres humanos, de biossegurança, de ética no uso de animais, né? É justamente na tentativa de criar marcos regulatórios, né, que colocam condicionamentos e limitações para a comunidade acadêmica ou científica produzir ciência, né? E em paralelo a isso constituir uma cultura dentro dos pesquisadores de que essa regulação não é uma limitação para eles, para fazer científico, e ao contrário, é uma possibilidade de abrir portas para a construção de uma cultura de ciência de qualidade, né? E que seja reconhecedora de direitos humanos, que, né, respeite a autonomia do indivíduo, enfim, que tenha em mente esses patamares de justiça social, enfim. Como você acredita que essas questões devem ser abordadas pela sociedade como um todo? Eu acho que a gente ciência, o mundo acadêmico, né, esse espaço aqui, acho que a gente errou muito e pecou muito em como a gente se colocou na sociedade. A gente sempre se colocou num patamar de superioridade moral, né, de detentor de conhecimento frente aos outros que são ignorantes, né, e que eu tenho a luz, né, a Fiat Lux. E com isso a gente foi se perdendo e perdendo os outros, né, perdendo a sociedade. A gente foi se encastelando dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, e aí a gente abriu um espaço gigantesco para esse negacionismo que existe aí, né? E aí eu estou falando pode parecer até duro demais, mas é em tom de autocrítica mesmo da ciência e do mundo acadêmico. A gente coproduziu esse negacionismo, né? E agora acho que a gente está correndo atrás do tempo perdido. E talvez agora a gente tenha que investir nessa reconexão com a sociedade, a partir de divulgação científica, né? De fortalecimento de projetos de extensão que conecte a universidade com a sociedade, com as demandas da sociedade. Pensar a ciência a partir do problema e não a partir do meu interesse enquanto pesquisador ou enquanto interesse do meu grupo de pesquisa, né? Pensar quais são os problemas que existem na sociedade e que demandam solução. E aí pensar na produção da solução dentro da universidade, né? Para depois disseminação na sociedade. Qual o papel de nós, enquanto academia e futura geração de cientistas, no âmbito bioético da ciência? Eu acho que a gente deveria arregaçar as mangas, colocar a bota e fincar o pé na lama que a gente produziu. Eu comecei na segunda-feira a ficar rouco, sem voz, doente. Eles ficaram me atazanando no juízo para eu fazer essa entrevista com eles. Então, se eu tô aqui me dispondo, eu tô enfermo aqui, né, no leito de morte, e eu tô dando essa entrevista. Ou seja, considere, assim, amacie o coração e dê uma boa nota para eles. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Agora eu quero saber o que porra foi isso?